Na hora o quê? O que é que tá me chamando da hora aí, Hoje a história que conhecemos de Judas e Jesus é aquela que Constantino e a Igreja Católica queria que os cristãos soubessem. Mas hoje, com a descoberta de outros evangelhos perdidos e escondidos a 7 chaves, passamos a conhecer histórias extraordinárias, como por exemplo o Evangelho de Judas, que vamos conhecer mais um pouco no vídeo de hoje. Eu me chamo Quirino Pinheiro e você é bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal Verdade Secreta. Aqui revelamos segredos que a religião não quer que você saiba. Então já se inscreva para não perder nada do que acontece por aqui. Bem, acredito que você já saiba que o nome do Messias nunca foi Jesus. Esse Jesus que conhecemos é mais uma criação do cristianismo para manipular e enganar a população. Mas, para ajudar a sua compreensão, hoje eu vou me referir aqui como Jesus, ok? Esse vídeo pode mudar totalmente a sua visão concernente à história de Judas Iscariotes. Como citei no início, essa Bíblia adulterada e manipulada pela Igreja Católica descreve Judas como um demônio, um traidor, infiel, traiçoeiro. Enfim, o cristianismo manipulou de forma covarde a história daquele que foi um amigo, companheiro e fiel ao lado do seu mestre. E assim eles cortaram uma árvore e destruiu aquele que era o mais próximo do Yahushua. A história que eu vou contar agora nos revela uma mensagem forte e totalmente contrária daquela contada pelo cristianismo. O Evangelho de Judas, que a Igreja Católica escondeu, revela segredos e mistérios tão profundos que quando você passar a entender essas mensagens, o seu espírito vai sentir de imediato gozo e paz. Esse pergaminho encontrado nos mostra que Judas era realmente o mais chegado a Jesus. E que ele também era o que tinha a visão mais aberta entre todos os outros discípulos, a ponto de Jesus chamar separadamente para revelar segredos dos céus que jamais foi contado para nenhum outro homem carnal. O Evangelho de Judas revela que Jesus estava certo que havia chegado a sua hora e que cumpriria a sua missão aqui na terra. Esse foi o motivo porque ele não fugiu dos soldados romanos naquele momento. E naquele instante ele se entregou à ira dos mestres da lei e do judaísmo. Ele sabia tudo o que iria passar. E Judas era o único que também sabia. Ele não podia fazer nada. Aquele sacrifício era necessário para a humanidade. Judas nunca traiu, ele apenas confiou e deixou tudo acontecer como o seu mestre havia contado em segredo. Ele viu tudo acontecer. Ele não queria acreditar no que ali estava acontecendo. No momento em que Jesus foi pego pelos soldados romanos, ninguém ali estava compreendendo nada. Nem mesmo os seus discípulos, com exceto Judas. Os outros, todos o julgou.
julgou o seu irmão pelas circunstâncias daquele momento. Eles não estavam à altura dessa compreensão. E isso foi tão agressivo para Judas, a ponto dele tirar sua própria vida. E até hoje o seu nome é sinônimo de traição. E quando se fala em traição, lembra-se em Judas. Tudo isso orquestrado pelo sistema religioso de Roma e a política. E o cristianismo carrega até hoje essa mentira forjada e contada para os romanos. E hoje se espalhou no mundo inteiro. E eles alimentam isso, esse ódio, queimando em praças públicas a imagem de um homem inocente e fiel. Em um episódio do livro, os 12 discípulos estavam celebrando ali a Páscoa como de costume pelos religiosos romanos. Quando de repente chega Jesus e vê o que ali estava acontecendo. E ele ri do ritual. E os discípulos ficam zangados. E então Jesus retruca e pede para que ele se levante e explique o motivo do ritual. Todos ficaram calados. E só Judas se levantou, não conseguiu olhar nos olhos, mas ele disse: Mestre, eu sei quem tu és. Então Jesus pede para que ele se afaste dos demais para lhe contar os mistérios do reino. E depois ele vai embora. No dia seguinte ele volta e os seus discípulos lhe contam uma visão estranha que tiveram. E Jesus interpreta como um sinal de ignorância. E o que acontece? Ele se afasta novamente. No dia seguinte, ele retorna para conversar com Judas. E chama Judas de 13º espírito. E lhe revela a experiência de um Deus misterioso e inacessível. E diz que dele surgiram anjos e seres divinos. Um chama Sete, que é o próprio Jesus. Outro de Saclas, que criou a humanidade e a governa. E Jesus profetiza o fim do domínio de Saclas e diz que Judas terá um futuro brilhante e que Judas sacrificaria o homem que veste a mim. Ou seja, Judas sacrificaria Jesus. E ele diz mais: vês a tua estrela que ilumina o teu caminho agora? E Judas tem uma experiência incrível. Nesse momento, ele é arrebatado para uma nuvem luminosa, aonde ouve uma voz vinda dos céus. E quando Judas vem em si, já está cercado por escribas e fariseus sendo abordado, aonde lhe entregam uma quantia de dinheiro pelo seu mestre. Esse foi um pequeno trecho do evangelho perdido de Judas. Você notou que nesse episódio, por Judas se levantar e mostrar mais conhecimentos, seus amigos ficam todos enciumados? E para esquentar ainda mais ali o clima, no dia seguinte que Jesus retorna, eles contam uma visão estranha. E mais uma vez, Jesus critica. Ali foi a gota d'água, o balde de água fria. Imagine você como deve ter ficado todos eles, de cabeça baixa, olhando um para o outro e se perguntando: o que está acontecendo? Terminou por aí? Não. No outro dia, quando Jesus retorna mais uma vez para fazer o quê?
Conversar com quem? Com Judas. Acredito que nesse momento eles se sentiram rejeitados e também abandonados pelo seu mestre. E enquanto Jesus sai para conversar com Judas, contar os mistérios, Judas é arrebatado para um momento incrível e ali é apanhado pelos soldados romanos sem chance nenhuma de escape. Percebeu a diferença do Judas que foi apresentado pela Igreja Católica e esse que acabamos de ver? Faz sentido para você? Então já deixa o seu like aqui, porque assim eu vou entender que fez sentido para você. E o que podemos aprender com essa mensagem, com esse vídeo? Às vezes, a tua religião te ensina que você deve sentar na cadeira ali da igreja e ouvir toda semana uma mensagens maquiadas, prontas, e assim é suficiente para você se purificar. Mas aqui vimos que não é. É preciso praticar, mostrar na prática, no dia a dia. Aprendemos também que as práticas religiosas, ao invés de nos levar ao Pai, elas nos afastam ainda mais. Aprendemos que uma mente aberta e um espírito puro é o que temos para nos achegar ao Pai. Aquele que tem a mente fechada não vai entender. Ele vai dizer que você é um louco, mas bem sabemos o que queremos e aonde vamos. Louvado seja o nosso Pai, que nos deu o privilégio de nos purificar e retornar para o seu reino. Eu só espero que você tenha gostado. Reflita, estude, peça a sabedoria e assim lhe serás dado. Somos seres de luz e de sabedoria infinita. E o nosso reino é muito superior a esse aqui. Hoje vivemos nessa prisão de carne, osso, sangue. E é a única forma de nos regenerar para retornar ao nosso reino, o nosso Pai. Quando você entender isso, a sua vida terá outro sentido. Você é um ser extraordinário em poder e grandeza. Você não tem ideia do quão poderoso você é. Se alimente com boas energias. Peça poder às estrelas e pureza para a luz. Purifique o seu espírito e certamente terás um futuro brilhante. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu te desejo muita luz e paz, muita sabedoria infinita para você. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.